Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Eco. Olá, ouvintes e leitores! Eu sou a Ana Lúcia Romito e eu tô de volta nessa temporada com a série de episódios Eco, que, como o próprio nome sugere, ecoa materiais já produzidos por outros grupos do Sustentária, e tudo na forma de podcast. A gente sabe que a vida moderna tende a passar pelos nossos olhos tão rapidamente, então que tal uma pausinha para ecoar? Vem com a gente ler com os ouvidos! E no primeiro episódio, o principal da temporada, conversamos com a nossa coordenadora, a Aline Martins de Carvalho, que é uma das idealizadoras aqui do nosso podcast, e também com a Dani Viana. Falamos sobre comunicação científica, literacia e um pouco da relação entre os sistemas alimentares e as mudanças climáticas, já que esse é um tema central para a gente aqui do Sustentária. E para entender mais sobre essa relação e na forma como o Sustentária pensa os sistemas alimentares, o nosso material de hoje foi escolhido com muito carinho, e é a matéria Sindemia Global, a interação que desafia a saúde planetária, publicada pela revista Sustentária, volume 5, número 3, em julho de 2021, cujas autoras são a Débora Rocha Fadu e Ana Maria Bertolini. As revistas do Sustentária estão sob os olhares cuidadosos de Alisson Diego Machado, editor e diagramador, e para o download gratuito é só acessar www.fsp.usp.br/sustentária. A exposição a desafios complexos é uma realidade não apenas para a nossa sociedade, mas também para formas de vida não humanas, o meio ambiente e a biodiversidade em geral. Um dos principais desafios da atualidade que afeta a saúde humana e planetária são as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que se constituem em uma sindemia global. Mas afinal, o que é uma sindemia? Quais os impactos dela para a saúde humana e planetária? Qual a relação existente com a pandemia de Covid-19? E quais são os principais obstáculos ou ações para o seu enfrentamento? Bom, o termo sindemia é, na verdade, o neologismo entre as palavras sinergia e epidemia, e simboliza a interação entre duas ou mais condições de saúde. O termo ganhou grande repercussão após a publicação de inúmeros trabalhos sobre o tema, embora tenha aparecido pela primeira vez na década de 1990, em uma pesquisa conduzida por Mary Singer. Nessa ocasião, Singer e outros pesquisadores estudaram o uso de drogas injetáveis em comunidades de baixa renda nos Estados Unidos, e eles observaram que as consequências do uso dessas substâncias eram maiores naqueles que apresentavam doenças já pré-existentes. Além disso, notaram que fatores externos como a pobreza ou a violência também potencializavam as condições de saúde da população. Nesse sentido, deve-se levar em consideração as iniquidades sociais e econômicas na abordagem da sindemia, já que elas facilitam a interação entre as condições de saúde ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto. A sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas não é diferente. Se antes esses problemas eram vistos como divergentes, no caso da desnutrição e da obesidade, e suas relações com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis de forma isolada, elas passam a ser reconhecidas enquanto fenômenos sinérgicos, que interagem de forma simultânea e compartilham determinantes sociais e ambientais comuns. Olha, e podemos dizer que as mudanças climáticas são reconhecidas como uma pandemia devido à sua natureza dinâmica, sua rápida ascensão e seu impacto catastrófico previsto sobre a saúde humana e planetária. E vincular a obesidade à desnutrição e às mudanças climáticas em uma única estrutura concentra a atenção na urgência, na escala dos problemas e enfatiza também a necessidade da adoção de soluções comuns, visando acessar a raiz comum relativa às três pandemias, que são os sistemas de transporte, o uso e ocupação do solo, o desenho urbano
e, sobretudo, a insustentabilidade dos sistemas alimentares atuais. E as pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, elas atravessam todos os subsistemas e interagem mutuamente. A interação entre desnutrição e obesidade, por exemplo, ela pode ser observada entre os ciclos da vida, uma vez que a desnutrição fetal e infantil são fatores de risco para a obesidade e suas consequências ao longo da vida. Já os efeitos das mudanças do clima na saúde, sobretudo a partir da ocorrência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor e frio, seca e enchentes, serão observados no aumento da fome e da desnutrição em populações mais vulneráveis, principalmente tendo em vista a redução da produção, falhas na colheita e o aumento do preço dos alimentos. Já as interações entre mudanças climáticas e a obesidade ainda não são explícitas. Contudo, sabe-se que a insegurança alimentar leve e moderada em populações mais vulneráveis, ela está paradoxalmente relacionada à maior prevalência de sobrepeso e obesidade. O referencial da sindemia destaca que o principal impulsionador das pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas é a insustentabilidade dos sistemas alimentares atuais. Sistemas alimentares são as etapas que envolvem a produção, processamento, distribuição, preparo, consumo e o descarte dos alimentos. E nesse ponto da matéria, para quem está acompanhando pela revista, aparece um quadro mostrando as principais características dos sistemas alimentares insustentáveis, de acordo com cada etapa. Então, na etapa de produção, por exemplo, se destacam, entre outros aspectos, a agricultura convencional e a perda da biodiversidade. Já na etapa do processamento, podemos destacar o alto grau de refinamento dos alimentos e o uso de aditivos alimentares e conservantes. Já na comercialização, há a valorização de grandes redes varejistas em detrimento do pequeno produtor e também a desvalorização de produtos que são locais. E por fim, na etapa do consumo, ocorre uma baixa procura e acesso a alimentos sustentáveis e um elevado consumo de ultraprocessados e fast foods, bem como o desperdício de alimentos. E se você quiser conferir todo o quadro, não deixe de acessar a matéria na íntegra. E diante desse cenário insustentável e reconhecendo a urgência de ações globais para cessar a má nutrição, foi posto em debate durante a segunda Conferência Internacional de Nutrição, realizada em 2014, uma resolução denominada Década de Ação pela Nutrição, com 6 metas prioritárias no campo da nutrição até 2025, com enfoque na nutrição materno-infantil, nas doenças crônicas não transmissíveis relacionadas com a má alimentação e, sobretudo, no fornecimento de uma alimentação saudável, sustentável e acessível para todos. Todavia, a progressão das metas estabelecidas tem ocorrido de forma bastante lenta, considerando condições de vulnerabilidade social, especialmente durante a pandemia de Covid-19. E a pandemia de Covid-19 é um problema maior do que aparenta. Na conceituada revista The Lancet, o pesquisador Richard Horton chama atenção para a interação entre a infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 e a existência de comorbidades pré-existentes, como diabetes, hipertensão, obesidade e condições cardiorrespiratórias. No plano individual, por exemplo, a existência de outra comorbidade piora o prognóstico e aumenta as chances de complicações. Essas interações, em conjunto com iniquidades socioeconômicas enraizadas na sociedade, afetam desproporcionalmente grupos sociais e contribuem para amplificar as externalidades negativas da Covid-19. Esses fatores corroboram o entendimento de que a pandemia de Covid-19 é, na verdade, uma sindemia. E legitimar a Covid-19 como uma sindemia demonstra a necessidade de ações amplas para o seu enfrentamento. Na mesma medida em que são necessárias ações individuais e coletivas de higiene nas mãos, distanciamento social e imunização, a prevalência de doenças crônicas e a amplificação da desigualdade econômica e suas relações com temas como trabalho, moradia, educação, produção de alimentos e meio ambiente devem ser consideradas. No Brasil, os impactos da Covid-19 se somam aos obstáculos para o enfrentamento da sindemia. A pandemia contribuiu para o aumento da insegurança alimentar,
desigualdade e exclusão social. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no âmbito da Covid-19 trouxe dados alarmantes a respeito do aumento da fome no Brasil. Entre 2018 e 2020, o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave quase dobrou, saltando de 10,3 milhões para 19 milhões de pessoas, que corresponde a cerca de 9% da população brasileira. Ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas com sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. E a continuidade da sindemia global é o resultado da dificuldade na implementação de ações necessárias ao seu enfrentamento. Entre as causas estão, sobretudo, a política e a economia. As lideranças políticas dos países relutam em implementar medidas eficazes para combater as pandemias, uma vez que há uma forte oposição motivada por interesses comerciais de grandes empresas que orientam o modelo do sistema agroalimentar atual, além da falta de ação efetiva da sociedade civil no apelo por mudanças. E é imprescindível o enfrentamento das 3 pandemias e seus determinantes comuns. Embora recomendações para a redução das prevalências de obesidade e desnutrição possam ter impacto positivo na mitigação e adaptação às mudanças do clima e vice-versa, o enfrentamento da sindemia global demanda uma ação mais ampla, acessando fatores sociais, socioeconômicos, políticos e comerciais. Dessa necessidade surgem as ações de trabalho duplo ou triplo, cuja finalidade é influenciar múltiplas partes da sindemia em uma única intervenção. Um exemplo é a elaboração e posterior divulgação de guias alimentares, que orientam escolhas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Por meio dos guias, a promoção de escolhas mais saudáveis e benéficas à saúde auxiliam na prevenção da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis. E no que diz respeito à desnutrição, eles podem conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno para a prevenção de deficiências nutricionais e na escolha de alimentos mais nutritivos e saudáveis. E por fim, os guias atuam nas mudanças climáticas por promoverem a redução da demanda de opções alimentares menos sustentáveis, como os alimentos de origem animal. Outra ação de trabalho triplo são as convenções quadro sobre os sistemas alimentares, com a implementação de políticas que os tornem mais saudáveis, equitativos, sustentáveis e economicamente prósperos. A implementação dessas políticas contribui para a criação de ambientes alimentares mais saudáveis e podem reduzir a prevalência de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. As políticas voltadas à redução da pobreza e das desigualdades sociais subsidiam a garantia da segurança alimentar e nutricional, mitigando a má nutrição em todas as suas formas. E essas políticas também têm impacto na segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, considerado o mais abrangente do mundo em relação à sustentabilidade, mudanças do clima, contribuindo para a redução da emissão dos gases de efeito estufa provenientes da produção de alimentos, sobretudo daqueles de origem animal. E o relatório elaborado e publicado em 2019 pela Comissão Lancet, composta por pesquisadores de todo o mundo, aponta que respostas efetivas às pandemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas devem ser norteadas por pelo menos 6 princípios. Primeiro, fortalecer a implementação de recomendações da sindemia, incluindo o fortalecimento da governança de agências internacionais e de governos municipais e o engajamento da sociedade civil, reivindicando ações políticas em todos os níveis de governo. É importante levarmos em consideração que a efetivação dessas ações é politicamente difícil e que seus resultados ainda são incertos, se comparados com ações já implementadas anteriormente, como programas de promoção da saúde. Contudo, o desafio imposto pelas pandemias de desnutrição, obesidade e mudanças climáticas demanda necessariamente a adoção de mudanças sistêmicas transformadoras. O segundo princípio norteador deve ser que a ação deve ter natureza sistêmica. O terceiro, pôr em foco a inércia política, de forma a direcionar os principais fatores da sindemia global. O quarto é criar sinergias entre diferentes movimentos da sociedade civil.
O quinto é produzir múltiplos benefícios por meio das ações de trabalho duplo e triplo. E o sexto é enfrentar as iniquidades sociais, como a pobreza e a falta de acesso à educação e saúde de qualidade, para melhorar as condições de populações desfavorecidas. Assim, ações no plano individual, como mudanças no estilo de vida, devem ser acompanhadas de políticas públicas de incentivo à agricultura sustentável, garantia do acesso a alimentos seguros e nutritivos para todas as pessoas e de estímulo à educação para o desenvolvimento sustentável também. Ainda, o monitoramento dessas políticas e dos principais determinantes da sindemia são fundamentais para que seu enfrentamento possa ser bem-sucedido. E se quiser ler a matéria, compartilhar com outras pessoas ou mesmo utilizá-la para fins didáticos, você pode acessá-la na íntegra por meio do link que está na descrição do episódio. Aliás, o download de todas as edições da revista Sustentária é gratuito e pode ser feito diretamente no nosso site. Bom, se você ainda não ouviu algum episódio das nossas temporadas anteriores, ou mesmo nosso primeiro episódio da terceira temporada, saiba que todos eles estão disponíveis em nosso site, no Spotify, na plataforma Orelo e no Google Podcasts. Bom, pessoal, foi um presente estar com vocês aqui hoje e poder representar a equipe do Sustentária é um orgulho para mim. A gente fica muito contente também quando recebe o retorno de vocês, então conversem com a gente, pode ser pelo Instagram, o @sustentária, Facebook, e-mail, enfim, a plataforma que você estiver mais acostumado. E aqui na descrição do episódio a gente deixou todos os nossos contatos, então é só dar uma olhadinha lá depois, tá? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Eco.